Seguindo uma sugestão da Regina, que nos convoca ao trabalho da exposição doutrinária, nós fomos, ao longo do ano de 2013, um pedaço de 2013, todo 2014, nós fomos avançando em alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E desta feita nós temos que trabalhar o capítulo 18. E nesse capítulo 18, capítulo 17, que vai falar sobre o sede perfeitos. Nesse capítulo, logo no início, é muito importante, Kardec traz um tratado sobre o homem de bem. Mas eu não quero conversar sobre o homem de bem. Hoje não. E também ele vai falar, lá adiante, na instrução dos espíritos, eles vão falar sobre o homem no mundo e o homem do mundo, fazendo essa diferença também. E mais, ele começa lá na instrução dos espíritos, através de Lázaro, da contribuição de Lázaro, começa essa instrução dos espíritos falando sobre o dever. Porque muito provavelmente eu seja uma pessoa meio rebelde, com causa, sem causa, não importa, eu acho que eu tinha que falar sobre o dever. Então, decidi por esse tema e vamos a ele, né? Ao dever. Lázaro começa esse item, que é o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, dizendo assim: o dever é a obrigação moral da criatura, para consigo mesma, primeiramente, e para com os outros, segundamente. Opa! É obrigação moral. Logo em seguida, ele vem dizer que o dever é lei da vida. Ele não diz que é lei divina. Ele vem dizer que é lei da vida. E a gente depois vai descobrir por quê, né? E esta talvez seja uma boa oportunidade para nós refletirmos se é importante a gente conversar sobre esse tema, o dever. Afinal, o que é dever? E por que a doutrina espírita aponta o dever como algo necessário para o progresso do espírito imortal? Feito isso, né, vamos pensar sobre esse tema. Quando a gente começou a preparar o trabalho, me lembrei muito do dever, porque eu sou do tempo em que nós tínhamos os cadernos escolares, 2 cadernos escolares. O caderno escolar do dever de casa e o caderno escolar do dever de aula. Não era tema de casa nem tema de aula. Sou antiga, gente, sou antiga. Deveres de casa e deveres de aula. Olha que show, né? O que eram esses deveres? Eram as tarefas que nós tínhamos que cumprir em sala de aula com o professor, os exercícios que o professor passava, os estímulos que o professor nos trazia, a fim de que a gente pudesse reproduzir em exercícios. Então ele dizia assim: hoje a gente vai trabalhar, hoje nós vamos desenhar. Eu gostaria muito que vocês pensassem num passeio e fizessem alguma coisa. A própria redação, que hoje as pessoas dizem assim: redação é tão chato. Naquele tempo não tinha chato, a gente fazia porque era dever de aula. Era dever de aula, o dever de casa. A primeira coisa que a gente fazia, depois do almoço, era o dever de casa. Por quê? Porque depois a gente juntava os brinquedos e mandava ver até que o sol sumisse. Mas se fazia primeiramente o dever de casa, porque era uma tarefa que nos competia. Esses deveres, além desses deveres, das tarefas propostas pelo professor, tanto para fazer na escola como em casa, nós tínhamos outros deveres de respeitar o professor. Não quero discutir isso aqui. Só vou dizer, nós tínhamos por dever respeitar o professor. Nós tínhamos também por dever sermos aplicados, ou seja, atender à solicitação do professor. Essa é a tarefa
Amanhã tragam folhas de desenho, lembra, Vanderlei, ali no grupo escolar? Folha de desenho, régua, lápis, apontador, borracha. Isso era dever, trazer o material, ter o material para a aula seguinte. Nós copiávamos do caderno, precisa trazer isso, isso e aquilo. Hoje, quase não se copia. Os livros já vêm prontos, cadernos de exercícios, livros de atividades, não se copia mais. Por isso, algumas letras são muito boas, mas pouquíssimas são muito boas, né? A grande maioria a gente quase pouco entende. Falta o exercício, a tarefa da escrita, né? Nós também tínhamos por dever ter bom comportamento, ou seja, ter boas atitudes, ter cordialidade, ser respeitoso para com todos. Nós tínhamos aqui no Rodolfo, porque a gente estudou ali, e eu e o Vanderlei pelo menos estudamos ali. Nós íamos de guarda-pó, nosso guarda-pó era branco e a gente voltava com ele meio amassadinho para casa e sujinho, e dele água para outro dia, mas isso não era importante. O importante era o respeito que nós tínhamos que ter para com as pessoas que trabalhavam na escola. Não vamos falar do professor nem do vice. Não tinha vice naquele tempo, né? Das pessoas que trabalhavam na escola, os professores. Mas nós tínhamos respeito muito pelas as criaturas maravilhosas, que eram serventes, esse era o nome dado, serventes da escola. Nós tínhamos um servente do sexo masculino que cuidava do pátio. Nós tínhamos um respeito pelo seu, não é Floriano? É Floriano? Não, acho que era o nome dele. Então ele cuidava dali. A dona Concha era cozinheira. Meu Deus, aquela sopa com aquele cheiro maravilhoso, a gente não esquece até hoje, né? E depois a Mafalda vem nos dizer, a Mafaldita, que a sopa está para os ninhos, como a democracia para a China. Então, mas a sopa é muito boa. A dela era maravilhosa. Nós tínhamos as serventes que cuidavam dos banheiros. Nós tínhamos respeito por todos, por todas as pessoas. Nós tínhamos o dever de sermos pontuais. Nós tínhamos o dever de sermos assíduos à escola. Nós sabíamos que a falta de assiduidade poderia acarretar um atraso no nosso conhecimento, na nossa trajetória escolar. Hoje, quando a gente compara a questão do dever com a escola, eu meio que me assusto. Eu sou professora aposentada faz tempo, então eu me assusto um pouco com isso. Mas mesmo assim, nós temos que lembrar da palavra dever. Será que ela saiu de moda? Será que nós esquecemos essa palavra? Por que temos esquecido esse dever? Porque quando nós chegamos na sinaleira, ou nós paramos cumprindo um dever de cidadão, um dever de motorista, porque há um código de leis que diz que quando o sinal está verde, eu posso prosseguir. Quando ele está vermelho, eu preciso parar. E estando amarelo é o momento que eu preciso aguardar entre uma situação e outra, né? Há ainda quem passe com o sinal fechado e olha para o lado para ver se não tem ninguém olhando. Não vamos falar dos horários bem da noite. Quero falar do outro dia, eu estava indo para a academia, eram 15 para 7 da manhã. Eu levei um susto, que aqui subindo a federação, tem um nicho lá pelas tantas com uma escadinha num determinado local, numa residência, e eu me escondi. Vinha um carro, um Tempra preto, com a descarga aberta, voando federação abaixo. Um carro que tinha um motorista. A gente não sabe se ele ia para o hospital, porque eu sempre ouvi dizer que quando tu precisa andar mais ligeiro em função de uma necessidade, de um acidente, de uma urgência, se liga aquele pisca que vai sinalizando, e a gente buzina também. Mas ele veio a milhão. Foi um susto para todas as pessoas que estavam na calçada. Nós sabemos que o limite de velocidade no centro da cidade é 30 ou 40. Há quem ande mais. Conversando com uma mãe, nesse fim de semana, mãe, professora de escola, diretora, hoje com um projeto maravilhoso,
ela me contou uma situação bastante triste. Ela disse, tu vê, Rosa, eu assisti isso, o menino encontrou, nós estávamos no evento, o menino encontrou uma máquina fotográfica, pegou a máquina e foi levar lá para anunciarem que ele tinha encontrado essa máquina fotográfica. A mãe, pasmem, quando o guri voltou, ficou tão brava, ela disse assim, eu não tenho dinheiro, tu nunca vai ter uma máquina fotográfica. Eu fiquei me perguntando assim, será que da próxima vez esse menino vai fazer a mesma coisa? Será que ele vai tomar essa iniciativa louvável de devolver o que não lhe pertence? Será que esse dever está sendo esquecido de não ficarmos com o que não nos pertence? Há quem ocupe vaga de idoso, cadeirante ou gestante dos espaços já desenhados na frente do supermercado, na parte interna, não importa, não se encaixando em nenhuma dessas situações? Ainda temos, né? Então, por que o dever, nós temos que nos perguntar, é algo que está tão esquecido? Lá no Aurélio, no dicionário Aurélio, nós vamos encontrar o dever como significando obrigação de, ter obrigação de pagar, de restituir. Olha o que o menino fez, restituiu a máquina. De retribuir algo. Retribuir também, né? Obrigação, tarefa, também é definição do termo dever. E lá no ponto 9, o dicionário Aurélio vem nos dizer que é obrigação moral. Dever é obrigação moral. Que nos dizia Lázaro lá no início. Lázaro nos dizia que dever é obrigação moral da criatura, para consigo mesmo primeiramente e para com os outros logo em seguida. Pensando nisso e juntando esta afirmação de Lázaro com o que nos dizem os benfeitores imortais, Allan Kardec, quando ele pergunta no Livro dos Espíritos qual a definição de moral, eles dizem assim, é a ética de proceder bem. Então, quando eu procedo bem, quando eu cumpro com as minhas tarefas, quando eu realizo os meus deveres numa boa, eu então estou cumprindo com a moral, né? Este significado, né, de obrigação, de tarefa, também nos remete a outro questionamento de Kardec aos imortais. Quando Kardec pergunta o que é que nós viemos fazer na Terra. E eles nos dizem que nós reencarnamos para cumprir tarefas. Ninguém de nós veio a passeio. Tarefa para a qual nos preparamos lá antes da reencarnação, no mundo espiritual. Uma tarefa própria, pessoal, intransferível, que é de me melhorar enquanto espírito, que marcha rumo à perfeição. E uma tarefa maior, macro, que é de contribuir para o progresso da humanidade. E isso também está escrito na resposta que os Espíritos deram a Kardec na questão 208 do Livro dos Espíritos. Eles dizem que nós temos que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, isso é princípio doutrinário. Olha que beleza! Então, essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso dever de casa hoje aqui na Terra, de contribuirmos para o progresso uns dos outros. Não importa a posição que ocupemos, a função que tenhamos que desempenhar, que nos cabe aqui e agora. Nós estamos, às vezes, na condição de filho, às vezes na condição de pai, às vezes na função de irmãos, de parentes distantes, de chefes, de subordinados, de dirigentes, de dirigidos. Não importa, todos nós, independente do papel que tenhamos que desempenhar, todos nós temos deveres
bem como dizia Lázaro, para conosco, tanto para com aqueles que nos acompanham na nossa jornada. Com relação ao dever, será que a gente sempre teve essa ideia de dever? Isso é uma coisa do hoje? Isso é recente? É mais ou menos? Quem vem contribuir conosco naquele livro Ilumina-te é a dona Joana de Ângeles, porque ela vem dizer assim, que um dos momentos mais grandiosos do processo de evolução do ser humano é quando ele se dá conta da consciência de si mesmo. E a consciência de si mesmo, como já falamos aqui outras vezes, é faculdade do espírito. Então, nós quando fomos criados naquele momento, nós recebemos essa consciência de nós mesmos. Mas ficou muito tempo lá, em latência, para que chegasse o momento propício, adequado, e nós pudéssemos nos dar conta de que nós teríamos, então, já estaríamos tendo consciência de nós mesmos. E é quando nós vamos tendo essa consciência de nós mesmos que nós, espíritos encarnados, os indivíduos, nós vamos saindo do instinto e dos seus impulsos automáticos e vamos então desabrochando com relação à nossa inteligência. A partir daí que nós acionamos também esse atributo do espírito imortal, que é a inteligência, vai a pouco e pouco surgindo o discernimento. A capacidade que nós temos de separar isso daquilo, né? Esta consciência lúcida, capaz de fazer com que nós tomemos consciência da realidade, fazer com que nós possamos distinguir os valores que surgem na nossa vida, determinando que determinados valores são positivos para mim e determinados valores outros não me servem como ser humano. Porque nem tudo nos serve, né? Já dizia Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Dizia Paulo, apóstolo dos gentios. Então, quando nós chegamos nessa fase de ter consciência de nós mesmos, nós já descobrimos, nós já temos condições de avaliar os acontecimentos, as nossas ações, e nós vamos nos dando conta de que algumas coisas nos fazem muito bem, muito obrigada, mas que outras coisas nos ferem, nos machucam e nos fazem sofrer. Alcançado então esse estágio de ser pensante, diz Dona Joana, o espírito faz-se responsável pelas suas ações, porquanto já é capaz de distinguir o bem do mal. Então, quando o espírito já consegue distinguir o bem do mal, ele já se dá conta de que tem compromissos ou deveres para cumprir, seja socialmente e seja neste outro campo tão importante quanto o campo social, que é o do indivíduo que não permanece na materialidade, que é o espírito imortal. Então, nós tivemos entre nós um código de leis que veio inicialmente sacudir as criaturas, que é o código, que é os 10 mandamentos, através de Moisés. Então, a partir dali, Moisés traz sim esse código divino dizendo que nós tínhamos deveres para com o nosso Criador e para com aqueles, para conosco mesmo, que não incorrêssemos em determinadas infrações, para que não nos arrependêssemos depois, e para com aqueles que nos acompanham nessa caminhada terrena. O mundo também conheceu o Código de Hammurabi, né? E depois as leis modernas que hoje vigem entre as criaturas. Nós tivemos também Jesus, que reúne, né, aqueles 10 mandamentos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e esse relacionamento, o próximo como a mim mesmo. Essa relação de lá para cá, daqui para lá, comigo mesmo, né? Então, é muito importante a gente lembrar. E as leis, então, humanas, né, elas reconhecem os direitos da criatura e trabalham essas leis, né,
contra qualquer tipo de exploração, homem, mulher, né? E buscam também eliminar esses preconceitos, né? Que são bem repulsivos, de raça, de credo, de nascimento, de classe, enfim. E é assim que essas leis humanas têm o objetivo de estabelecer regras de convivência social, convivência saudável entre os indivíduos, né? Em relação aos indivíduos mesmos, à sua família e à sociedade onde estão inseridos, dando um clima, essas leis, né? E esse relacionamento bem dirigido de respeito e de trabalho, que fomentam o progresso e a harmonia de todos. Nós sabemos que nem sempre é assim. Nós hoje acordamos com uma notícia terrível. Num determinado ambiente de diversão noturna, chega alguém com armas e dispara em todo mundo, né? Então, puxa vida. Ah, mas isso é queima de arquivo, isso é... Não importa. Não importa. Nesse mesmo lugar poderiam estar inúmeras pessoas que não tinham nada, nenhuma relação com essa queima de arquivo. E muito provavelmente sofreram muito diante desse susto todo e até, quem sabe, não foram algumas daquelas que, não tendo relação nenhuma com essas mazelas, com essas disposições enlouquecidas da criatura humana, estava ali e então fica comprometida com a sua saúde, até, quem sabe, correndo risco de morte. Ocorre que a lei humana, a lei social, a lei civil, né? Cadê a minha queridinha? É civil? 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 Civil. Então, vamos lá. Ela tem a sua normativa, né? Quando alguém infringe a lei, é separado e tal, depois tenta corrigir e por aí vai. Já a lei divina, ela é responsável pela harmonia cósmica, ou seja, do universo inteiro, né? Então, ela se estende aos grupamentos humanos de forma que a fraternidade e o dever possam auxiliar na aquisição do direito que cada pessoa tem. Então, se eu tenho deveres de fraternidade, se eu tenho deveres, né, também, não só de fraternidade, mas também para com os outros, eu também posso, cumprindo os meus deveres, ter direitos também. Ocorre que hoje, né, na nossa sociedade, nós estamos tendo bastante dificuldade em função desse direito e desse dever. No mais das vezes, nós temos acompanhado situações em que a maioria das pessoas grita por direitos, grita muito por direitos, e pouco dever nós temos, pouco dever acompanha esse direito. Então, Lázaro vem nos dizer que o dever está absolutamente ligado ao livre arbítrio de cada um de nós. Eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho o direito, mas o dever vai acompanhar esse direito. A responsabilidade que esse direito traz é da mesma intensidade. Então, por isso Paulo dizia: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, essa questão de dever é uma questão de foro íntimo, de escolha, de vontade. Eu posso cumprir os meus deveres, posso não cumprir os meus deveres. Mas a responsabilidade lá adiante sobre as minhas escolhas, elas terão efeito, eu querendo ou não querendo. Porque isto é lei da vida, como dizia Lázaro. Dever é lei da vida. Se eu só quero direito,
direitos, a lacuna dos deveres ficará sem ser preenchida, ficará um hiato ali. Então não haverá sequência da caminhada. Como dizíamos antes, nós não viemos aqui a passeio. Nós temos trabalhos, tarefas, deveres a cumprir. Assim, né, Lázaro, de uma forma muito bonita, nesse item 7, ele vem nos dizer que o dever é considerado bravura da alma, porque ele enfrenta as angústias da luta, porque tem tanta coisa que a gente não quer fazer e faz por dever. Por dever, por amor de servir, né, aquelas criaturas. Quem acompanha doente sabe disso. Quem acompanha alguém com uma necessidade muito longa sabe disso. A solidariedade no sentido de acompanhar aquela criatura e que se faz não por aquela imposição moral, mas pelo dever moral, pela escolha de fazer o bem, não importa quando e nem como. Muita vez nós não temos condição de fazer aquilo que desejaríamos e vamos fazer muito pouco, mas lá adiante, logo lá adiante, nós teremos a mesma oportunidade de fazer mais e é naquele momento lá adiante que certamente nós estaremos fazendo muito mais. Quem tem essa noção, esta consciência de dever e almeja, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade íntima, cumpre o seu dever sem briga, sem sussurro, sem querela, sem nada. Porque sabe que dever cumprido é paz íntima, né? Então, eu quero, nesse momento, lembrar também, né, que nestes tempos de tanta gritaria, de tanta exibição nas mídias, de tanta incontinência, porque todo mundo quando a gente fala em incontinência, pensa assim, a incontinência urinária, tem muito mais do que incontinência urinária. De tanta incontinência, ninguém segura mais nada. As pessoas abrem o vidro do carro e dizem o que querem, é uma verborragia. As pessoas não se contêm mais. Fazem gestos obscenos em qualquer lugar, independentemente de ter criança perto ou não, porque eles nos copiam. Onde está o dever de alguém nessa hora? Não tem, né? É quem eu estou pensando, Rê? Não? Eu achei que não era desde o início. Será que por termos esquecido que temos deveres, cresceram as dificuldades nos relacionamentos interpessoais? Por que reclamamos e nos queixamos tanto? Quero concluir lendo uma historinha do Momento Espírita, não é dos livros, eu peguei do outro momento, aqueles que eles ditam, eles mandam pra gente, né? Então diz assim: um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Ele trouxe tintas, pincéis, lixas e um vermelho brilhante, porque esta fora a cor que o senhor do barco encomendara. A minha seria azul. Enquanto pintava, a minha cor seria azul, claro, mas o dono do barco pediu vermelho. Enquanto ele pintava, ia passando aquela tinta de fundo, né? Ele observou que o barco, ele primeiro lixou tudo, depois ele foi pintar, ele viu que tinha um buraco no determinado lugar, no casco. O que fez o homem? Ele foi até o centro, comprou material, tapou aquele buraco, esperou secar, foi pintando outra parte do barco, foi lixando, foi fazendo, enfim, tudo pronto. Ele deu como o serviço concluído. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e entregou um cheque com um valor muito maior. Quando ele olhou, ele já indo embora, ele olhou e disse assim: não, calma. O senhor já me pagou a pintura do barco. Não, isto não é pela pintura do barco.
Isso é porque você consertou o vazamento. Foi um serviço muito pequeno. Eu não quis cobrar, ele disse assim. Mas certamente o senhor não está me pagando só por aquele buraquinho, porque o dinheiro que tem neste envelope é muito mais. É um buraco tão insignificante. Aí ele diz: meu caro amigo, deixa eu lhe contar o que aconteceu. Quando eu pedi para você pintar o barco, eu esqueci de te contar que esse barco tinha um furo. Quando o barco secou, estava lindo ali na beira da praia. Meus filhos pegaram o barco e foram mar adentro. E eu me desesperei porque eu estava no trabalho e não sabia. E esqueci de dizer para os meninos, não peguem o barco, porque ele tem um buraco. Ele tem um furo. Só que quando eu cheguei em casa e recebi a notícia de que meus filhos haviam pego o barco, eu me desesperei. Não sabia o que fazer. Não sabia por onde começar a procurá-los. E eis que então, os meus filhos, para minha surpresa, voltam sãos e salvos. Grande foi o meu alívio e a minha alegria quando eu vi os meus filhos em terra. E ele disse, examinando o barco, eu vi que o barco havia sido consertado. Percebe agora, meu amigo, o que tu fizeste. Salvaste a vida dos meus filhos e eu não tenho o dinheiro suficiente que tu merecerias receber por ter me dado esta alegria. Aí começa o comentário do Momento Espírita, dizendo que se nós fizéssemos sempre um pouquinho mais do que a nossa obrigação diária, se a gente fizesse um pouquinho mais além daquele período de trabalho lá naquela empresa, mas o meu horário é das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 18h30. De repente, durante o meu expediente, eu posso propor algumas coisas diferentes. A mesma coisa nós, professores. Muitas vezes nós observamos alguns alunos que têm dificuldades incríveis. E como muitas vezes a escola pública não nos dá os recursos para auxiliar aquele aluno, a gente faz, né, séries do bolso mesmo. Do bolso mesmo. Nós não deixamos aquela criatura entregue à própria sorte, ao barco furado. Não deixamos, não é verdade? Então, o que acontece? Nós normalmente fizemos apenas o que nos compete. Mas era importante que nós, além de cumprir a nossa obrigação, nós fizéssemos naquele momento um dever de casa. Um dever um pouquinho maior. E aí eles vêm nos dizer que se além do dever buscássemos fazer o que precisa ser feito em qualquer lugar, com quem quer que seja, e sem que as pessoas não precisem pedir ou sequer implorar, então poderíamos dizer que nós estamos investindo numa sociedade melhor. Quem trabalha apenas para receber o seu salário, demonstra que merece o que recebe. Mas quem executa suas tarefas e vai além, sem esperar recompensa alguma, está investindo na felicidade futura. Aí vem uma frase lapidar, gente, que o Momento Espírita nos deixa. O trabalho dignifica o ser, mas o trabalho feito com amor e dedicação enobrece a alma. Aí eles vão dizer assim, toda a natureza trabalha, sim, a natureza tem deveres. A criação divina tem deveres para com o Criador. Trabalha o pássaro, trabalha o inseto. Os peixes também trabalham. Até mesmo o verme executa seu trabalho embaixo do solo. E o verme executa fielmente a tarefa que o Criador lhe confia, sem reclamar,
sem esperar recompensa. E nós, como estamos cumprindo com os deveres de cada dia que nos cabem? Estamos fazendo a lição de casa que o nosso Pai espera de nós? Estamos cumprindo com os nossos deveres em relação a Jesus de Nazaré, o tutor das nossas vidas? Precisamos pensar nisso, para que lembremos que nós podemos e devemos. Nós podemos e, quem sabe, não devemos. Nós podemos ir além daqueles deveres mais comuns nossos de cada dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos acompanhe e, sobretudo, nos inspire a cumprirmos as nossas tarefas desse dever de casa que nós escolhemos quando estávamos lá. É isso.